Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Missão. E hoje nós temos aqui a convidada Kainá, enfermeira, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a enfermagem em sua área de trabalho. Obrigada, Kainá, por ter vindo aqui participar com a gente. Vamos conversar um pouquinho, fica tranquila. Eu tento ficar tranquila também, eu prometo. Vamos lá, me fala primeiro um pouquinho sobre a questão da sua formação. Você sempre quis fazer enfermagem? Como é que foi isso? Então, queria agradecer muito pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre essa profissão no qual eu sou tão apaixonada. A enfermagem nunca foi a minha primeira escolha. Eu sempre, desde criança, tinha a convicção de que queria trabalhar com alguma questão na área da saúde. Uhum. E aí sempre vem na questão da família, né? Ah, vai fazer medicina, Sim. vai ser médica. É sempre valorizado. Exatamente. Quem vai ser enfermagem? Quem é? Uhum. Ninguém, quando passa mal, lembra do enfermeiro. Sim, É sempre o médico sim. que salvou a vida. Então, ficava muito naquilo, mas não existia, né, a faculdade de medicina no município, onde eu nasci e fui criada, né, aqui na região dos Lagos. Então, era algo muito distante para mim. Chegou o curso de enfermagem aqui na região. Falei, pô, e se eu fizesse enfermagem? Mas eu também não quero ser aquele profissional frustrado com a profissão. E aí fui pesquisar um pouquinho sobre a diferença. Sim. E entendi que a medicina, ela cuida da doença. Sim. E a enfermagem do doente, aquele que está ao lado, que cuida daquela pessoa, do ser. E também muito voltada para a educação em saúde. Promover saúde, prevenir agravos. Sim. Então, ali eu me apaixonei pela profissão e aí fui cursar. Eu cursei aqui mesmo, na região, na Universidade Veiga de Almeida. E após a conclusão... Ainda tem enfermagem lá, né? Ainda tem. É um curso muito conceituado aqui na região. Acho que é a melhor faculdade no momento. Existem outros concursos de enfermagem, mas no nível da Universidade Veiga de Almeida, eu acho que continua sendo a melhor nesse momento. E naquela época também, acho que já nem sei se já tinha Unilagos, era Aroma, não, né? Era só lá e Interlagos. Só. Tinha Estácio, mas não tinha muitos cursos. Exatamente, mas enfermagem especificamente era só na Veiga de Almeida. Tanto que eu iniciei a faculdade em 2008 e foi o boom, assim, de uma área da saúde, uma universidade aqui na região. E na minha turma tinha 80 alunos. Caraca! Aí depois eles dividiram. E todo mundo se formou? Claro que não. Porque sempre tem gente que vai desistindo, se né? perde pelo caminho, mas 60 alunos se formaram. Ah, bastante gente. Já deu para pelo menos atender um pouco da demanda da região. Exatamente. Existiam pouquíssimos enfermeiros na região naquele momento. Era um enfermeiro para um setor, para um plantão com 20, 30 técnicos. Nossa. Então, hoje... Que já tinha a Unienf, que tinha aqui. Alguma coisa que nem aqui em São Pedro de curso técnico de enfermagem. Exatamente. Aí eu lembro que já tinha um tempo, aí tinha bastante gente. Existiam muitos técnicos, mas poucos enfermeiros. E aí, durante a faculdade de enfermagem, que, por exemplo, quando a gente fala em medicina, a pessoa já pensa logo, vou fazer medicina, sei lá, vou ser pediatra, você não sei o quê. E aí, a enfermagem, ela tem isso, ou tipo assim, não, só você é enfermeira. Ou quando você cursa, você já fica assim, eu quero ir pra essa área. Como é que é? Então, todo mundo entra achando que vai ser enfermeiro e trabalhar E só no ponto. hospital. Pronto, eu sou enfermeiro generalista. E dentro da enfermagem, já existe há muitos anos a enfermagem geral mesmo. Sim. Ou a obstetrícia. Isso já existe há muitos anos. Agora, as subespecialidades, isso é algo novo, assim. Posso dizer que de uns 20 anos para cá, que isso começa a se subdividir em especialidades e para além do SUS e dos ambientes hospitalares. Sim. Então, as pessoas sempre tinham conhecimento de que é enfermeiro, trabalha em vários setores no hospital, ou é uma enfermeira obstetra, obstetrícia, que era assim que se chamava. E só. E aí, depois, as especializações. Cursou uma especialização em emergência, em UTI, mas tudo muito voltado para o SUS. Sim. Hoje, que o empreendedorismo na enfermagem vem crescendo e se destacando com novas especialidades. E eu sigo uma médica no Instagram, que ela porque às vezes as pessoas ficam assim, e o enfermeiro agora tá podendo fazer um monte de coisa, blá, blá. E aí essa médica, ela fala no Instagram, gente, cada um tem seu espaço. E deixa o médico fazer o que só o médico precisa fazer, né? Porque no caso, por exemplo, colher um preventivo, não precisa ser um médico. E às vezes você é uma adolescente que tá um tempão na fila do SUS e não consegue a consulta médica e fica ali esperando. Então, essa realidade do enfermeiro na assistência primária, isso já existe desde que o SUS é SUS. Sim. Em 1980,
1990, mais ou menos, que foi criada a Estratégia de Saúde da Família, o enfermeiro já vem com esse papel muito mais assistencialista na atenção primária, com execução de consulta de enfermagem, coleta de preventivo, consulta de pré-natal, puericultura, que é acompanhamento de crescimento e desenvolvimento da criança, e muito específico na saúde da mulher. Sim. Então, essa é uma realidade que a maioria das pessoas que acessam ao SUS já tinham conhecimento. Sim. E hoje vem ganhando esse olhar para a rede privada. Mas no SUS sempre teve espaço, né, para enfermeiro. E aí sempre foi muito limitado, de tipo, o enfermeiro só pode exercer no SUS. Mas a legislação, enquanto profissional, você é professora. Você pode ser professora em qualquer lugar. Sim. É a sua profissão. Você atua em qualquer lugar. O enfermeiro é enfermeiro em qualquer lugar. Sim. E a legislação nos ampara nesse tipo de assistência, em qualquer lugar. Sim. Então, é exatamente isso que essa médica diz. Existe um lugar para todo mundo. Para todo mundo. Não tem essa disputa. Isso não existe. É muito do Isso enfermeiro. não existe. Quando a doença está instalada, isso é papel do médico. Aí não tem jeito. A então, intervenção é médica. E a gente tem tanto aqui no Brasil a falta de médico. Até no particular, às vezes você quer achar uma que você não consegue. E às vezes é por uma coisa que o enfermeiro podia fazer. Exatamente. E aí você fica naquilo de consulta médica. Exatamente. E o médico também acaba ficando muito preso a procedimentos básicos que o enfermeiro poderia fazer. Sim. E ele poderia estar se dedicando a outras intervenções. A outras coisas. Então, assim, prender hoje um profissional médico num consultório para coleta de preventivo, ele poderia estar tratando uma lesão possível causadora de câncer de colo de útero, um HPV, investigação dessa lesão, exames mais específicos, do que ficar numa coleta de preventivo, que é um rastreio. Que o profissional enfermeiro é formado para prevenção e promoção. Então, esse rastreio é muito da enfermagem. E aí você fez a faculdade, aí na faculdade você fez estágio. Aí onde você fez? Como é que foi isso? O estágio, ele foi na rede pública, né? A faculdade, ela cria um convênio com o município para que os profissionais façam estágio nas unidades, em todos os níveis de atenção à saúde. Primário, secundário e terciário. Ou seja, atenção primária, os postos de saúde, os ambulatórios e os hospitais. Então, eu transitei por toda essa categoria, por todas as fases. E sobre a questão do empreendedorismo também é dito na faculdade. Porém, foi uma matéria online de uma forma muito Parece que até nem dá um valor mesmo, né? Tipo assim, é só pra dizer que fez. Exatamente. Tem que até ter na grade. Até porque na época não tinha isso, não né? Não tinha, eu formei em 2011. Então, tem que falar sobre empreendedorismo. Pra todos os cursos. Então, matéria online, onde todos vão fazer. Aí coloca todo mundo pra fazer. Todo mundo. Durante a graduação, a gente tem módulos específicos. Saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança. E também a parte prática. Nos hospitais vivenciando e nos ambulatórios, principalmente, a assistência nesse segmento. E assim, trabalhando, vou fazer uma pergunta que é o que todo mundo pensa. Existe ainda um preconceito, tipo, entre enfermeira e médico ou não? Isso já ficou? Não, isso já ficou. Você pode até encontrar alguns profissionais médicos mais antigos que ainda têm algum tipo de preconceito. De uma certa resistência, né? No sentido de não ter conhecimento mesmo da evolução que a categoria teve. Entendeu? Mas hoje é bem menor, assim. Eu tô perguntando porque às vezes a gente tem aluno que, eu quero área de saúde, mas todo mundo vai pra medicina. E às vezes acha que o que quer é medicina porque é o que todo mundo fala, é o que é valorizado financeiramente na sociedade. Você é médico. Assim, acaba que pra sociedade não tem o mesmo peso. E às vezes tem principalmente mulher, às vezes fica assim, será que eu vou fazer enfermagem? Se eu vou ser só mais uma enfermeira? É porque existe muito um estigma também, né? A enfermagem por muitos anos foi muito... Existe um preconceito, né? De que o enfermeiro, símbolo sexual. E não é nada disso. O profissional, a partir do momento, né, que ele se posiciona, entende o que ele quer, estuda e se dedica ao que ele faz, ele é valorizado, ele é reconhecido. E hoje, então, existem muitas possibilidades dentro da formação. Aí você se formou, beleza, fez estágio e se formou. E aí o que você fez? Porque ainda tem isso, né? Às vezes as pessoas se formam e acabou. E não conseguem emprego na área. O que eu vou fazer? E aí, como é que foi isso? Então, como todo recém-formado, né, bate aquela insegurança. Durante a minha graduação, eu fiz uma prova para trabalhar na faculdade, como laboratorista de enfermagem. Então, existiam 5 laboratórios de enfermagem
e eu fiquei responsável por eles. Foi através de prova, passei, prova teórica, prática. Viu, gente? Ela é nerd. Não, dedicada. Dedicada, esforçada. E aí, me tornei também monitora de uma matéria chamada semiotécnica, né? No qual eu ensinava os colegas a parte prática, técnica dos procedimentos de enfermagem. E aí, continuei, eu fiquei no laboratório por 4 anos. Então, você se formou e ainda continuou no laboratório? Continuei mais 1 ano no laboratório. Mas com 6 meses de formada, eu fui convidada, juro, foi assim mesmo, eu fui convidada para atuar numa unidade de atenção primária aqui no município, em São Pedro da Aldeia. Foi meu primeiro emprego numa unidade de atenção básica. E eu terminei a graduação, fui cursar uma especialização em UTI e emergência. Porque no auge, eu tá dentro do hospital, na UTI, paciente grave, adrenalina. Ou então pra emergência, Sim. pra sair na ambulância. Então é isso. Foi a primeira especialização que eu fiz. Mas o meu primeiro emprego foi na atenção primária. E eu me encantei por aquele mundo, onde você tem a oportunidade de acompanhar aquela família em todos os segmentos. Então, eu recebia aquela mulher gestante, acompanhava o pré-natal dela, depois eu acompanhava aquela criança, seu crescimento e desenvolvimento. Essa mulher voltava para mim pós-parto, para eu orientá-la no aleitamento, os cuidados com seus pontos, e depois planejamento familiar e reprodutivo, qual era o método que ela ia usar, rastreio de câncer de colo de útero anual. E aí eu fui me encantando por esse vínculo. Sim. Porque como eu fazia diferença na vida daquelas pessoas. Parece até um pouco não sei se de fato é assim, mas tem país que tem um pouco desse modelo, né? O médico da família. Exatamente isso. E aí é meio que isso, né? Você vira ali da família. Exatamente. E aí, teve até, você me lembrou agora, um colega que falava que o sonho dele era ter uma unidade e colocar assim, tenha um médico pra chamar de seu. Sim. Eu falei, mas não é só o médico, ele é verdade. Tem uma equipe pra chamar de sua. Porque é o agente comunitário que vai na casa, todo mês ele tá lá e sinaliza pra equipe se tá tendo algum agravo. É o enfermeiro que também vai, é o médico que também vai. E cada um dentro das suas especialidades. Sim, e eu imagino que, na maioria das vezes, famílias, assim, bem... que precisam mesmo, né? Não são pessoas que têm acesso a um médico particular, a uma consulta particular quando precisa. São pessoas que realmente dependem daquilo, né? Exatamente. E aí me fez ter esse olhar de, nossa, eu posso não ser o acesso, mas dar o acesso para essas pessoas de uma nova perspectiva de vida. Sim. Aqui eu faço diferença, básicos. né? Aqui eu faço diferença. Sim. É exatamente isso. Aí foi a virada de chave. Sim. E aí eu fui fazer especialização em saúde da família, saúde da mulher, gestão de saúde pública. Sim. Porque durante essa minha carreira eu também atuei na gestão dos serviços do SUS, né? Eu fui apoiadora regional em um município no qual eu coordenava 10 unidades de saúde da família. Punk, né? Punk, porque... estressante. É, bastante. Você lidar com 10 unidades com 2, 3 equipes. Sim. Então, eu tinha ali acho que quase 500 pessoas sobre a minha responsabilidade, sobre a minha gestão. Sim. Foi bem desafiador, mas foi muito importante, muito crescimento. Pude aprender com vários colegas, com várias realidades. Sim. Implantar novos processos de trabalho e sempre visando isso, dar acesso a esse usuário. Sim. E depois eu assumi como subsecretária de saúde, de atenção primária e vigilâncias em saúde. Então, também foi um outro olhar, e até para as pessoas saberem, né, como possibilidade de que um enfermeiro também pode assumir um cargo de gestão. Sim. Até nessa fase, a secretária de saúde que trabalhava comigo, ela era assistente social. Então, assim, vai muito sobre a sua potencialidade, né? Sim. Enquanto gestor do serviço, do que a sua categoria de formação. Sim, do que de fato qual é a sua graduação. Exatamente. Mas deve ter sido... Foi bem desafiador. Porque é muita responsabilidade, né? Exatamente. Porque é a equipe, todas as famílias que essas equipes atendem. Assistem. Exatamente. É complicado. Mas e assim, funciona? Funciona. Foi bem desafiador, mas a gente conseguiu implantar vários processos de trabalho para dar acesso a essas pessoas e ver funcionar é muito gratificante. Porque assim, às vezes, a gente tem uma visão muito
muito limitada do que é o SUS. Assim, sendo bem sincera, como uma pessoa que tem um plano de saúde, a minha visão do SUS, pra mim, sou eu ir no posto e tomar uma vacina. Essa é a visão que eu tenho do SUS. Assim, pelo menos é o que eu utilizo. Sim. Que eu acho que eu utilizo, porque eu utilizo muito mais que isso. Sim. Mas a gente acha que é isso. E às vezes a gente, por exemplo, eu como também professora da rede pública, e lá eu já tenho alunos que realmente dependem do SUS, total. Exato. Então, assim, a gente vê as reclamações principalmente de eu preciso uma consulta médica. Só para daqui a 2, 3 meses e tal. Mas essa parte de assistência, ela funciona, né? Eu acho que, assim, Funciona. é o que... Funciona, então. O modelo da assistência básica, né? Vamos focar bem nessa questão do SUS, nesse nível de assistência, né? De atenção primária. O desenho é lindo, né? Uhum. Mas a gente precisa de bons gestores para fazer aquele serviço funcionar. Sim. Então, dentro da estratégia, vou te explicar um pouquinho como é que funciona. Dentro da estratégia de saúde da família, a equipe ela é formada pelo médico, pelo enfermeiro, que ele é o gestor daquela unidade, não é o médico. O médico é subordinado ao enfermeiro. Caramba. Na gestão dentro da unidade de saúde da família. E os agentes comunitários de saúde, que são profissionais técnicos também. Hoje existe uma formação técnica em agente comunitário de saúde. Todos eles são concursados, porque existe um financiamento do Ministério da Saúde para as unidades de saúde da família. Sim. E para os agentes comunitários, eles financiam 100%. O salário vem 100% do Ministério. Entendi. Para esse repasse acontecer, a forma de contratação tem que ser por forma indireta. Ou seja, tem que ter processo seletivo. Sim. Não pode... Sem indicação. Ser indicação. Não pode ser conheço fulano. Não pode. Então, tem que ter processo seletivo. E aí, o Ministério repassa 100% do custeio salarial desse funcionário. E aí, também precisa ter saúde bucal, um dentista e um auxiliar, junto com ele, técnicos de enfermagem. Hoje, a gente também compõe essa equipe com chamada EMULT, que são profissionais de outras categorias que dão suporte a essas equipes de atenção primária. Fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, educador físico, assistente social. É a realidade de todos os municípios? Não. Infelizmente. Mas isso está lá na descrição do programa pelo Ministério. Alguns municípios conseguem implementar isso. E aí, quando funciona, é maravilhoso. Porque hoje eu atuo numa unidade de saúde da família em um município aqui na região, no qual eu tenho essa equipe multi de suporte. Tenho 6 agentes comunitários de saúde, uma médica de saúde da família junto comigo, dentista e ASB. Então, se tem um paciente acamado na minha área, o agente de saúde passa todo mês naquelas famílias. As famílias que possuem maior vulnerabilidade social, beneficiário do Bolsa Família, tem paciente acamado, deficiente, portador de alguma síndrome. Portador não, porque eles não portam, porque não pode tirar. Né? Uma pessoa com alguma deficiência ou com alguma síndrome. Eles tem um olhar mais delicado, mais próximo. Sim, então, tem uma frequência maior. Exatamente, de visita desse CCS. E aí, se naquela família aparece uma jovem gestante, ela passa ali direto. Aquela jovem tá diferente. E aí, ele acaba criando vínculo com aquela família. Sim. Às vezes, essa jovem não quer nem falar pra mãe em alguma situação. Mas pro ACS, ela vai falar. Ou ela vai pedir, tem uma vaguinha lá no posto pra eu conversar com a enfermeira? Recebo várias, assim. Queria conversar com a enfermeira? E aí, a gente vai lá, Kainá, tem uma paciente assim, tem alguma coisa estranha, ela quer falar com você. Vem agora. Já sei que aquela família tem uma questão, porque o agente comunitário tá no território, ele conhece na casa deles como as coisas funcionam. E eu acolho essa paciente. Então, nas unidades onde tem essa equipe completa, existe esse fluxo do ACS estar na área, visualizar a situação, levar para a unidade, ou essa família sabe que a hora que ela precisar, ela vai chegar lá e ela vai ser acolhida. E aí, os pacientes têm livre acesso a mim. Não, existe a minha agenda programada para coleta de preventivo, para uma consulta de pré-natal de retorno, de acompanhamento, mas existe livre demanda. E aí, assim, a médica que trabalha comigo, ela é excelente. Ela não tem especialização em saúde da família, mas já atua há vários Doutora, anos. não sei seu nome, se quiser vir participar também. Ela aceita, ela é geriatra, ela tem como especialização a geriatria, mas ela tem perfil também para a saúde da família. Então, a gente
desenvolve essa parceria no trabalho. Então, chegou um usuário, uma gestante nova. Eu queria falar com a enfermeira. E aí, ali dentro, minha menstruação tá atrasada. Eu já tenho teste rápido na minha sala. Sim. Eu dou para ela faz o teste, dá positivo. Ali mesmo eu já inicio uma consulta de pré-natal. E naquele momento ela já faz teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. Deu positivo para alguma delas, se for sífilis, eu já inicio o tratamento ali mesmo. Porque a sífilis traz série de complicações para o bebê e pode levar a um abortamento. Então, essa história de chegou no posto de saúde não tem nada. Pelo menos lá tem. Tem o teste, tem a medicação. Todos os postos de saúde no Brasil tem teste rápido. Se não tiver, porque a gestão não pede. Porque o Ministério da Saúde fornece, de graça, para a execução das atividades, execução do teste na unidade. Porque a gente tem um índice alto de sífilis. Anticoncepcional também tem? Em todos? Anticoncepcional tem. No posto, talvez não tenha, porque existe uma legislação do Conselho de Farmácia que só pode ter dispensação de medicação na presença de um farmacêutico. Então, em alguns municípios, esse serviço é centralizado. Entendi. Mas existe o atendimento tanto pelo enfermeiro quanto pelo médico para avaliação e prescrição do contraceptivo. E aí a pessoa consegue pegar na farmácia. Às vezes vai ter um polo, né, que vai fazer isso. Com dispensação sem custo financeiro para esse usuário. Então, o posto oferece consulta, oferece testes, exames. A própria coleta de exames de sangue laboratorial é feita dentro da minha unidade, semanalmente, desses usuários do território. A vacina, o curativo. Gente, uma vez ela foi me dar vacina, eu me escondi no banheiro. Falando assim, vão achar que eu trato mal. Não, eu que sou medrosa. Eu que sou medrosa, me escondi no banheiro. Tô falando pra quem tem medo de injeção, gente, a vida é essa, tem que tomar. Mas doeu? Fazer o quê? Não, né? Mas é o pavor. Não, é o pavor que a gente tem, que a gente se esconde. O que a gente vai fazer? Mas aí depois que a gente tem filho, a gente larga isso, porque já era. Tipo assim, já era mesmo. O que é uma agulha pra quem vai ter um filho, né? Pra quem pariu, pois é. Exato. Então, assim, tem um suporte. Existe. E aí disso, você trabalhando nisso, já há quanto tempo que você tá nisso, no município? Eu estou há 10 anos. 10 anos. E aí, recentemente, começou mais esse lado do empreendedorismo. Exato. Eu, como tive filho há pouco tempo, então, foi uma das coisas que eu cheguei a pensar, assim... ainda bem que até eu não paguei, porque senão eu ia pagar e não ia conseguir ter de qualquer jeito que meu filho não queria nascer. Mas foi uma das coisas que eu cheguei a pensar, porque quando você vê modelos de outros países, tem país que realmente a mulher só tem o contato com o médico se precisa de uma cesárea. Fora isso, ela nem conhece o médico. Né? Existe isso em muitos países. Sim. Porque quem realmente faz o processo junto, ou é uma enfermeira, ou eles têm até um outro nome. Doula. Não realiza o parto, não é só paramédicos? Tem um nome que eles dão, mas eu não acho que é parteira, inclusive. Sim, só que é um nome existem. americano, né? Existem as parteiras. As parteiras. E aí eu cheguei a pensar nisso. Tipo assim, cara, será que eu realmente preciso do médico? Porque aqui no Brasil uma coisa que a gente tem muito é a violência obstétrica. Exato. E a violência obstétrica, ela é praticada por médicos, na sua maior parte das vezes. Claro que pode ter um enfermeiro ou alguma... Mas na maioria, né, é o médico. E aí eu tinha muito medo disso. E aí você vê que realmente tem a enfermagem, que nos últimos anos ela tem avançado muito nisso. Aqui a gente tem em Macaé, né, que tem a enfermagem já voltada para essa parte. Só como você falou, até então era muito assim, SUS, ou para quem queria ter um filho, né, aí pagar uma equipe para ter esse tipo de atendimento. Mas agora, recentemente, as coisas estão mudando, né? Então fala um pouquinho do seu trabalho nessa parte. Então, você tocou num ponto, assim, muito importante nesse momento, a fase que a gente está vivendo, nesse último fim de semana. Na verdade, iniciou na segunda-feira e terminou ontem o CBCENF, que é um congresso brasileiro de conselhos de enfermagem que aconteceu em Pernambuco. E aí foi lançado lá a Sociedade Brasileira de Enfermeiros Empreendedores, porque não existia. Caramba! Então, assim, a categoria está crescendo. Sim. E se respaldando, né, legalmente para se estabelecer e garantir seus direitos. Sim. Uma dificuldade que a gente ainda encontra é a questão com os planos de saúde, né? Os planos de saúde ainda não reconhecem o enfermeiro com esse papel de empreendedor, de autonomia. Eu sei que a gestante pode, né? Na época, eu cheguei a ver e eu vi que a gestante, ela pode fazer seu pré-natal como enfermeira.
obstétrica e, no caso, ir pegando, né, os recibos e leva. E o plano parece que ele atualmente é obrigado a reembolsar porque é direito da mulher. Pois é. E até na época eu fiquei assim, que eu tinha também direito a ter uma enfermeira obstétrica, né, no meu parto, só que os hospitais não têm. É toda uma coisa muito complexa. Exato. Isso ainda está caminhando a passos lentos, porque é isso, a enfermeira teria que te dar o recibo. Ela não pode se credenciar ao plano. O plano ainda não reconhece. Então, é algo que a gente ainda precisa caminhar. Essa questão que você trouxe no início, de quando você se viu gestante, né, do trabalho e tal, eu também passei por isso. E aí, após a minha licença maternidade, né, a estratégia de saúde da família são 40 horas. Então, estar na unidade todos os dias, de 8 às 5, com uma criança agora na minha vida, né, tinha ficado muito difícil. E aí, eu pedi para ir para um plantão. E eu dava um plantão de 24 horas uma vez na semana. Era mais leve? Na teoria, né? De ter mais dias em casa. Sim, mas 24 de menor horas, carga horária, né? Exato, mas 24 horas foi bem difícil pra mim. Sim. E ficar as madrugadas acordadas, eu era enfermeira de sala vermelha, então ficar esperando o que poderia chegar, aquilo começou a me gerar muita ansiedade. Sim. E aí eu pedi pra voltar pra Você não sabe primária. qual bomba que vai chegar, né? Exato. E aí eu pedi pra voltar pra atenção primária. E aí pensando no que eu gostava e que as mulheres elogiavam muito, meu trabalho ali com a parte ginecológica, falei, por que não levar isso pra além do SUS? Sim. Porque tem a procura, sim. Muita. E aí eu saía de uma unidade, ia pra outra, as mulheres iam atrás de mim e falavam, você atende em algum outro lugar? E eu, não, só aqui. Poxa, mas eu não posso vir pra cá porque você não é da minha área. Aí mudava de novo. Sim. Você atende em outro lugar? Por que não atender em outro lugar? Já que me pedem tanto. Sim. E foi daí que surgiu esse desejo de empreender, de ter o meu espaço, de ser e dar o acesso. Sim. Principalmente na questão do planejamento familiar. Hoje, nós enfermeiros, na verdade não hoje, já tem um tempo, mas principalmente hoje, nós enfermeiros, já foi provado em vários estudos, artigos científicos, e o próprio Ministério da Saúde reforçou isso do nosso papel importante no planejamento familiar. Na inserção de métodos contraceptivos, como o DIU e o Implanon. Então, dar a possibilidade de uma adolescente com 15 anos colocar um DIU, um método contraceptivo de longa duração, com eficácia alta, onde não depende dela na utilização, né, daquele método, e ela pensar em gestar só os seus 25 anos, isso transforma a vida daquela mulher. Sim. Então, isso é... Porque dependendo do caso, não adianta achar que não vai ter uma vida sexual ativa. Dependendo do caso, vai ter. Vai ter, e ela tem liberdade pra isso, né? O corpo é dela, ela faz da forma que ela achar melhor. Por que o homem pode e a mulher não pode? Sim. Ela pode. E deixando aí, sempre se claro, é a decisão dela, por que não? Sempre reforçando a questão de que o método contraceptivo previne de uma gestação indesejada, mas não das doenças sexualmente transmissíveis. Sim. Mas isso já é um passo importante, né? Exato. Porque, assim, a gente que é um pouquinho mais velho do que essa juventude, quantas pessoas a gente conhece que engravidaram na adolescência? Por falta de informação, de acesso. Sim. E aí, no município que eu trabalho, também, assim, hoje esse tipo de serviço, ele é centralizado. O SUS oferta, mas ele é centralizado e o profissional que faz a inserção do método é um profissional da categoria médica e ela faz uma série de exigências para a inserção do método. Então, tem que ter mais de 20 anos, tem que ter um filho, tem que ter um exame transvaginal antes. Tudo isso eu crio barreiras de acesso. Sim. Então, lá funciona assim, eu tenho que seguir essas regras. Mas no meu consultório, as regras quem faz sou eu, baseada nos protocolos que me amparam para isso. Então, não existe idade mínima para inserção de um DIU, desde que aquela mulher tenha conhecimento sobre ele, ela queira e já tenha iniciado sua vida sexual, ela pode. E sendo menor, precisa de autorização de responsável? Como é que funciona isso? Não precisa. Não precisa. O ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vê como adolescente a partir de 12 anos. Isso. E se a partir dessa idade ela iniciou a vida sexual, ela pode... Ela já tem autonomia. Ela tem direito a acesso a métodos contraceptivos. E existe o sigilo. Então, se ela chega num consultório para mim, ela tem direito de ser atendida sozinha. Sim. Se esse responsável está acompanhando e ela
deseja ficar dentro do consultório sozinha com um profissional de saúde, ela pode. Sim. O que eu vou fazer é encorajá-la a contar para aquele responsável que vai estar ali do lado dela para dar apoio. Sim. Mas ela tem direito. Sim. Ela tem direito. Pô, interessante. E assim, bom pontuar que... porque às vezes também se tem a visão, a gente estava conversando antes, de que toda menina que quer uma consulta dessa é porque está com a vida sexual ativa. E nem sempre é o caso. Porque assim, nós mulheres, a gente tem outros problemas. Às vezes é um corrimento, às vezes é uma coceira, é uma infecção. E aí, às vezes, a adolescente fica com medo de falar para o responsável e o responsável achar que aconteceu alguma coisa. E, então, assim, é bom a gente falar sobre isso, né? Que existem consultas além disso. Exato. E assim, hoje a assistência é voltada para as pessoas com útero. Sim. Independente da faixa etária, Sim. Esse corpo com ovários e úteros, ele sofre interferências hormonais. Sim. Então, em vários momentos da vida, ela vai apresentar sintomas e mudanças no corpo. Sim. Que precisam de orientações. Sim. Às vezes é um corrimento, como você trouxe, é transparente, mas ele é liguento. Isso é normal? Sim. E uma consulta ginecológica vai orientar nesse sentido, para Sim. conhecer o seu corpo. Até uma menstruação, né? Menstruou com 9, 10 anos de idade. E A agora? pessoa fica, que é isso que eu tô sofrendo todo mês? Alguém me explica? Exato. Não é todo responsável que consegue sentar e explicar. Então a consulta é para isso também, Sim. para explicar para essa menina, para esse jovem que o corpo sofre modificações e que tá tudo bem, o que é normal, o que é diferente, que ela pode estar sinalizando para a mãe ou voltando para mim, Sim. pra gente ver. A maioria das mulheres não conhecem o próprio corpo. Sim. Então, a consulta ginecológica, principalmente com o enfermeiro, vem muito nesse papel de educação em saúde. Pra Porque você com o conhecer. médico acaba sendo. Você chega lá, fala como é que tá, é uma coleta de preventivo quando tem, passa os exames e acabou. Assim, não tem muitas pessoas que vão ao médico pra de fato ter informações sobre isso. Normalmente vai pra uma prescrição de alguma coisa. Tá e sentindo deu. alguma coisa. Vai pro médico porque tá sentindo e quer sair com uma receitinha. Exatamente. Com o enfermeiro você vai sair, mas não com uma receita pronta medicamentosa. Você vai sair com uma receita enorme de lavar as calcinhas assim, secar as calcinhas assim, lavar a região íntima de tal forma. Sim. Então, são cuidados para evitar que você adoeça. Sim. E não quando a doença já tá instalada. Sim, isso é muito necessário para os adolescentes, porque a gente que trabalha em escola, a gente vê muito isso, assim, eles ficam sem graça. Eu já dei aula de ciência, gente, quando eu chegava nesse assunto, é sempre uma loucura. Primeiro porque eles fazem umas perguntas que você fica assim... Cara, como é que eles não sabem disso? E os hormônios à flor da pele. Os hormônios à flor da pele, eles querem perguntar um monte de coisa. Aí você vê essa parte de que às vezes eles não têm um responsável pra perguntar. E aí eles perguntam muito na escola. Sim, e aí você imagino. fica ali tentando... Até onde eu vou. Até onde eu posso falar. Porque ele eu vai não... chegar em casa e dizer que aprendeu na escola. Exatamente. Mas assim, a gente vê que a informação, ela é necessária. Sim, e não tem essa de que a camisinha tá aí, todo mundo sabe. Não é todo mundo que sabe. Eu lembro que na minha época de estágio, a gente foi fazer uma palestra na escola, né, com as adolescentes, sobre preservativos e tal. E aí, depois, no cantinho, teve uma que me chamou e falou assim... Eu fazia tudo errado. Me conta, então, o que você fazia? Ela, eu achava que a camisinha era pra bebê. Como assim, gente? E aí, eu achava aquilo muito difícil e ficava na minha garganta, e aí eu vomitava, eu não conseguia engolir aquilo. Meu Deus! Ela achava que a camisinha tinha que beber pra... Era assim que usava. Gente... Tá vendo? Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Sim. O óbvio precisa ser dito. E pílula do dia seguinte usada como... Que é um método... Dia a dia, né? Exato. Mas vai ser emergência, dia a método dia. contraceptivo de emergência. Não, dia a dia. Você Sim. já fez uso quantas vezes esse ano? Então, só esse mês eu usei 3 vezes. Meu Deus. Olha que bomba de hormônio. A mama cheia de nódulo. Por quê? E para de funcionar também, né? Vai diminuindo a eficácia, né? É o uso indiscriminado porque não foi bem orientada. Então, Sim. o óbvio precisa ser dito. Sim. E pra gente fechar, uma pergunta polêmica. Ai, meu Deus. Uma pergunta polêmica, que é o seguinte. Engravida quem quer? Por que eu tô perguntando isso? Porque é uma fala que as pessoas também usam muito. Se engravidou é porque quer. Não existe isso de camisinha estourar. Não existe isso de método contraceptivo falhar. E, por exemplo, como professora, a gente sempre fala pros alunos, gente, tudo tem falha.
né? Porque às Exato. vezes, como você falou, são adolescentes, eles estão ali naquela questão hormonal. Exato. E eles têm que ter a consciência, mesmo que não use naquele momento, só use depois, mas eles têm que ter essa consciência. E as pessoas esquecem que os métodos têm falha e muitas das vezes usam dessa frase, né? Não existe isso, engravidar porque quer. Então, um pouquinho pra gente finalizar sobre isso. Engravida quem quer ou não? Falha mesmo. Não existe essa de engravida quem quer. Porque tem muitas pessoas que querem e não conseguem. Sim. Então, a gente não tem controle da nossa fertilidade. E os métodos são falhos. Nenhum método é 100%. Quer dizer, existe abstinência. Abstinência. Não realizar atividade sexual. Mas todo método é 100%. Não é 100%. Sim. Eu tô com uma paciente que ela fez uma laqueadura há 10 anos. E ela está gestante. Meu Deus, que choque, né? Muito, muito. Que choque. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa fala. Porque pode ser por falta de conhecimento. Pode ser por medo de pedir ajuda. Sim. Ou pode ser querendo. Mas a gente não pode generalizar. Sim. Não engravida quem quer. Acontecem muitas coisas, porque às vezes a gente vê assim, mas usou camisa e engravidou. Que usou nada. A camisinha rompe, a camisinha precisa ser colocada de uma forma correta. A forma de abrir a camisinha, se você usa o dente, você pode causar um furo. Sim. Então, a camisinha feminina também, ela não é tão fácil como parece, né, de ser usada. E aí pode ter um problema durante o uso dela. Sim. Então, existe a questão, que eu acho que é legal também a gente citar, que é a questão do anticoncepcional, porque às vezes a gente vê meninas que, a minha amiga usa isso, vou usar também, porque justamente pela vergonha, por não falar com o responsável. Exato. Aí toma o que a amiga toma, e nem sempre. Nem sempre. Cada corpo é um corpo, cada um tem as suas particularidades e isso precisa ser avaliado e levado em consideração. Então... Não é tão simples Não assim. é simples assim. Não é. Viu, gente? Procura, então. Muito obrigada por ter vindo e agradeço a todos vocês que assistiram o podcast. Obrigada. Tchau.